Vícios em séries e filmes de romance nada mais é do que masturbação emocional. Quando se torna um vício diário, certamente ele não é mais um hobby, se tornou ídolo. Eu comecei a ficar muito incomodado com isso. Vamos lá! Oi, como é que vocês estão? Voltei, eu sou a Betânia, pra quem não me conhece, comecei um canal do zero, sem ninguém saber, ainda não divulguei nas minhas redes sociais. Isso é assunto para outro vídeo, talvez mais pra frente eu fale por que eu não criei esse canal, por que eu não criei esse canal, por que eu não contei para os meus amigos e não divulguei nas redes sociais ainda. Um dos motivos é que eu tô querendo criar uma comunidade nova, diferente do que eu tenho no Instagram. Diferente do que eu tenho no Instagram, enfim. Já tentei, inclusive, ir pro TikTok, mas, sinceramente, não é uma rede que me chama atenção. O que me chama atenção é YouTube. Eu gosto de conteúdos longos, conteúdos mais densos e conteúdos que me deixam refletindo durante o dia. Sinceramente, eu fico muito agoniada com vídeos curtos, onde a gente passa. Chego num ponto que eu fico muito enjoada e me dá muita ansiedade. Então eu prefiro botar um vídeo no YouTube de 30 minutos e ficar sentada ouvindo aquela pessoa falar e compartilhar as ideias dela. E é isso que eu vim fazer aqui hoje e eu espero que vocês gostem. Preciso terminar esse chimarrão aqui porque senão ele esfria. Eu sou gaúcha, tá? Quem não sabe ainda, né? Nos outros vídeos eu até apareço tomando chimarrão porque a gente tá sempre aqui em casa com um chimarrão na mão. Parece que quando tá com o chimarrão na mão, tu se inspira mais a falar. E a gente tá sempre com o chimarrão na mão. É sempre. É como se fosse um cafezinho. Apesar de que nós gostamos muito do cafezinho também. Tem que tomar até roncar. Esse é o barulho, ó. Isso se chama roncar. Então, gente, eu rodeei muitos assuntos até chegar na conclusão do que eu queria trazer para esse vídeo. E eu rodeei muito e aí me veio defraudação na mente. Aí dei uma pesquisada, né, sobre defraudação, eu estava falando sobre uma situação que aconteceu sobre defraudação e nós estávamos comentando sobre isso, eu e meu esposo. Eu disse, é um bom assunto para eu trazer, né, essa orientação. Aí veio a defraudação, ser defraudado, defraudar, se autodefraudar. Aí eu comecei a pensar, se autodefraudar é uma ideia bacana, a questão da pessoa se iludir, enfim. Mas ainda não era isso que eu queria falar, porque eu queria falar especificamente para as casadas. Só que eu resisti demais, porque talvez este seja um assunto um pouco polêmico. Mas, assim vocês já me conhecem logo de primeira. Não é que eu sou polêmica. Eu pego o que eu acredito de verdade e eu compartilho com vocês. Pego fundamentos bíblicos e compartilho com vocês. E é isso que eu quero trazer hoje. A autodefraudação estava muito ligada às meninas solteiras. E é uma coisa que ela é estudada, não é falada apenas no meio cristão, mas na psicologia também, né? É uma questão que é tratada em consultórios psicológicos. Só que eu queria trazer algo que trouxesse mais autorresponsabilidade para as mulheres cristãs, que temem a Deus, que buscam servi-lo de todo o coração e que dedicam toda a sua vida para Ele. Todos os detalhes da sua vida são santificados a Ele. Eu sempre gostei de séries de romance, filmes de romance, principalmente comédia romântica. Eu ainda gosto, tá? É um tipo de conteúdo que, quando eu tô querendo olhar algo diferente, algo que não precise ficar captando conhecimento, é o tipo de conteúdo que eu gosto de assistir. E aí, por último, recentemente, eu vi quando lançaram ali a 3ª temporada daquela série, O Verão que Mudou Minha Vida, eu vi um monte de gente falando dessa série. As meninas, tanto solteiras quanto casadas, falando apaixonadas por essa série. E eu fiquei muito curiosa. E eu pensei, vou assistir. Quero algo para eu assistir para eu poder relaxar, ligar a TV. Sabe aquela série de deixar passando? Eu gosto de séries assim. Inclusive, Doces Magnólias, essas coisas assim, que são séries mais lights, né? Tudo tem um contraponto, né? Mas lights eu digo assim, tu não precisa ficar fixa naquele enredo, sabe? Comecei a olhar, então, O Verão que Mudou Minha Vida. E, aparentemente, nos primeiros episódios, tudo muito lindo, né? O lugar lindo, a casa linda, casa de praia, amizades de anos, amizade de infância, amor de infância, aquela coisa de adolescente, a menina mais pura e total. Comecei a gostar, eu disse, que legal, gostei dessa série. Fui, então, pro 3º episódio ali, 2º, 3º. Comecei a ficar muito incomodada. Eu sentia como se estivesse despertando os sentimentos da minha adolescência novamente. Eu via que não era de uma maneira positiva que isso estava acontecendo. Eu comecei a ficar muito incomodado com isso. E aí eu chamei meu esposo e comentei, amor, estou olhando uma série e tá acontecendo assim, assado comigo.
Só que eu não estou vendo isso como algo positivo. É como se eu estivesse perdendo a maturidade que eu alcancei até aqui em Deus. Só que eu olhei pra ele, mas é só uma série de adolescente. Por que eu tô tão incomodada? Porque tá todo mundo gostando. E aí eu comecei a analisar o comportamento das meninas que estavam assistindo essa série. E eu vi algo comum entre todas elas. Todas estavam se vendo naqueles personagens, se vendo naquelas histórias, tendo desejo de viver aquelas histórias, ou aquela história de Belly, Jeremiah e Conrad, se vendo naquela história, tendo desejo de viver aquilo e projetando sentimentos dentro de si que nunca aconteceriam. Betânia, mas isso é algo interno. Não é, ela só está na mente, não tem nada a ver, não tem a ver com o pecado. Esperem um pouquinho, a gente já vai conversar sobre isso. Qual que é o problema, Betânia? O problema é que nós estamos projetando sentimentos em nós a partir de uma história que é completamente depravada. Oh, meu Deus, como assim depravado? Eles são adolescentes. Adolescentes, romance adolescente pode sim ser depravado. Não é só o esposo que trai a esposa numa série, ou a esposa que trai o marido numa série, que é algo depravado. Essa bagunça desse relacionamento, desse sentimento entre os três ali, aquele triângulo amoroso, é algo depravado. Fora que um dos personagens é bissexual. E eles tratam isso como algo muito natural, muito normal. Ele paquerar meninos e paquerar meninas no mesmo nível. Então, se você não vê algo depravado nisso, talvez a sua visão esteja um pouquinho embaçada já e é necessário limpar ela. E eu pensando sobre esse assunto e pensando, meu Deus, como é que eu vou abordar esse assunto no YouTube? Até porque eu não vi nada sobre isso, nada sobre esse tema, nenhuma criadora de conteúdo incomodada com isso, com esse tema. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou trazer isso? E comecei a orar, Senhor, me dá uma direção. Um dia eu voltando do trabalho, eu escutando o podcast da pastora Júnia Hayashi. Ser bem sincera, não é um podcast que eu escuto sempre. É bem raro. Às vezes, quando alguém me manda, escuta esse aqui que tá muito bom, eu vou lá e escuto esporadicamente, não é algo que eu acompanho. E aí me chamou a atenção que falava assim, como alimentar a alma, algo nesse sentido. Eu disse, vou olhar esse aqui. Tava no caminho com a Nenê dentro do carro, não estava a fim de ouvir música e dei play. No meio do podcast, ela trouxe a resposta que eu estava procurando e talvez essa resposta soe um pouco agressiva da maneira que foi falada. Coincidentemente, ela falou esse exato assunto dentro de um podcast que não era sobre esse assunto. Era sobre alimentar bem a alma, né? De maneira saudável. E ela falou uma das frases mais polêmicas que eu já ouvi. Vícios em séries e filmes de romance nada mais é do que masturbação emocional. Eu parei nesse momento e uau! É a resposta que eu estava procurando. É a resposta daquilo que eu estava sentindo enquanto assistia essa série. Era algo que estava me incomodando muito e eu juro, gente, eu pesquisei muito assunto assim. É pecado olhar romance? É pecado olhar série? Porque de fato não é. Mas eu queria ver se alguém estava falando sobre aquilo. Pesquisei, não achei nada. Esse assunto veio no meio de um podcast nada a ver e era o assunto que eu estava querendo desbravar, né? Mergulhar nele. E essa expressão, masturbação emocional, me pegou de um jeito, porque ela vale tanto para casadas quanto para solteiras. Quando faltava uns 2, 3 episódios para terminar a série, eu já estava assim, meu Deus, estou muito aflita, não sei o que eu faço. Não tá certo isso, tá todo mundo gostando. As meninas se reuniam pra olhar. Gente. Meu Deus, a igreja está muito carente de mulheres maduras. As mulheres de 35, 40 anos, 30, 40 anos, de 30 a 40, se reunindo, gente, com outras meninas solteiras pra olhar essa série, era algo que me incomodava de uma maneira que eu não consigo explicar pra vocês. Nossa, Betânia, que puritana. Nossa, Betânia, como tu é antiquada. Gente, pode me chamar de antiquada, mas eu tenho certeza que o que eu tô trazendo aqui é bíblico. Tenho certeza que o que eu estou trazendo aqui é bíblico. Talvez até agora você não concordou comigo, mas até o final desse vídeo, se tu abrir um pouquinho o coração, deixar o Espírito Santo fluir um pouco, agir um pouco no seu coração, talvez você mude de ideia. Chegando pro final da série, no meio da série, já chamei minha irmã. Eu disse, tu tá assistindo essa série? Ela, estou assistindo com meu marido. Meu Deus, que série ruim. Opa, tem alguém que está pensando um pouco como eu.
Eu disse pra minha irmã, eu estou angustiada, contei tudo pra ela o que eu estava sentindo. Se elas têm despertado sentimentos de adolescente em mim, que já era errado quando eu era solteira. Que dirá agora casada? Não estou contente com o que essa série tem gerado dentro de mim. E ela falou comigo a mesma coisa. Estou olhando, ela estava olhando com o marido dela, os dois juntos, e os dois diziam assim: que lixo de série, que coisa horrível, meu Deus. Só que para terminar o enredo, né, olharam até o final. Eu disse, ok, conversei com ela sobre esse assunto, explanei um pouco mais. Chamei meu marido, disse, assiste comigo esses últimos episódios, eu preciso que tu assista comigo para entender o que eu tô falando, porque ele é o meu melhor amigo, então tudo eu comento com ele, todas essas coisas que me deixam aflita, eu comento com ele. Chamei ele e ele assistiu comigo os últimos 2 ou 3, não lembro, episódios. Quando terminou a temporada, acho que era 10 episódios a temporada, ele me olhou assim, estava deitado na cama, ele me olhou assim, nossa, que lixo de série, que nojeira. Isso que ele não olhou desde o início. Ele não viu nada dos relacionamentos do Jeremiah com os meninos, não viu nada das outras coisas. Em 2 episódios ele conseguiu me olhar assim, que lixo de série. Resumindo, não consegui olhar a segunda temporada nem a terceira. O que eu fiz? Eu fui pro YouTube, outras redes aí, e comecei a ver uns spoilers e resumões assim, né? Vi alguns vídeos rapidinhos assim, para ver o que tinha acontecido, porque eu pensei, meu Deus do céu, que se foi assim a primeira temporada, que será da segunda, terceira, depois fiquei sabendo que a segunda tinha um elo, né, Elux, mas ok, eu entendo, nós estamos muito acostumados com isso, já está algo muito normal no nosso meio isso, já é algo muito normal no nosso meio isso. A minha preocupação é com mulheres casadas que assistem isso, despertam esse sentimento, se viciam em séries assim, porque o que eu vi foram mulheres viciadas, que se reuniam com amigas, ou comer pipoca para olhar aquela série, deixava o marido, crianças em casa para olhar essa série. Gente, normal, não é? Betânia, é só uma... Como é que se fala? É só um entretenimento, tem outras maneiras de se entreter. Outra coisa, quando se torna um vício, não é mais entretenimento, é vício, é ídolo. E é muito fácil nós criarmos qualquer hobby. Isso pode acontecer com musculação, pode acontecer com futebol, pode acontecer com algum esporte, pode acontecer com filmes, pode acontecer até com livros. Quando esse hobby tu não consegue viver sem esse hobby, quando se torna um vício diário, certamente ele não é mais um hobby, se tornou ídolo. São diversos ídolos que nós criamos na nossa vida e nós simplesmente trocamos o nome ídolos e chamamos de hobby. Isso é muito perigoso. Não estou dizendo que não pode ter hobby. Eu tenho hobby, por exemplo, leitura, musculação, gosto demais. Treino para mim é essencial, preciso. Então a minha preocupação é com as mulheres casadas que não percebem o atraso que isso pode trazer para o casamento. Porque, querendo ou não, nós nos saciamos olhando aquele romance, nós nos saciamos olhando aquela série e a gente olha para o marido comum, um homem trabalhando, trazendo sustento para casa, um homem ali, né, tá no batente o dia inteiro e mal tem tempo de pensar em um romance e a gente olha para ele e pensa, meu Deus do céu, nada a ver, vou olhar aquela série porque lá eu me satisfaço. E isso vale também para as meninas solteiras, que elas veem aqueles meninos lá, veem aquela vida deles, né, vivendo na mesma casa, a menina beija um, no final do capítulo ela beija outro, e não é só um beijo, ela tá beijando ele e inclusive pega a mão dele e põe dentro do peito. Gente, isso é saudável para uma menina adolescente que está procurando um romance ou que está orando para um casamento abençoado, um casamento santificado? Betânia, é só pular essas partes. Não tem como pular, gente. Tava ali, entendeu? Não tem como pular. Isso, querendo ou não, incentiva. E o que acontece? As meninas começam a procurar esse tipo de romance dentro do seu ciclo. Às vezes, o ciclo de amizade delas é na igreja. E o menino da igreja tá lá. Às vezes, lutando contra a masturbação, lutando contra a pornografia, querendo ter uma vida santificada, querendo se santificar para agradar ao Senhor e para um dia encontrar uma esposa. O que a menina chega e faz? Começa a flertar com o cara. Começa a dar aquelas olhadinhas, eu sei, já estive lá, eu sei como é que funciona. Dá aquelas olhadinhas, dá aquela jogada de cabelo, passa o perfume, passa pelo lado do cara, quando na verdade ela não quer nada com ele. Aí entra a defraudação. Ela quer apenas suprir um sentimento que ela viu naquela série e ela criou dentro de si essa carência sentimental e ela quer suprir. O que ela usa? Quem está perto dela? Os meninos da igreja. E acaba defraudando e às vezes estragando com a vida sentimental de menino, porque faz tudo isso quando o garoto chega nela, ai não, eu quero só ser tua amiga, mas aí fica segurando o menino naquela amizade, não larga,
mas também não assume uma responsabilidade com o sentimento da pessoa. Fica enrolando a pessoa naquela amizade porque ela não quer perder aquilo que aquela pessoa traz. Aquela conversa legal, aquele papo legal o dia inteiro, todos os dias conversando. Ela quer suprir aquela carência romântica, aquela carência sentimental numa amizade, mas ela não quer assumir a responsabilidade de cuidar do sentimento dessa pessoa. Nossa, Betânia, isso tudo é a série que traz? Não é tudo a série que traz. É a maneira que nós lidamos com essas séries. Você pode sim olhar série de romance. Eu gosto, eu olho. Inclusive, eu estava olhando a Minha Vida com a Família Walter. Não lembro. Primeira temporada foi legal, só que, cara, a menina também vive um triângulo amoroso entre dois irmãos. E tudo na mesma casa. E se torna uma nojeira na segunda temporada ali. Até tentei olhar, mas me desanimei. Quero ver se eu continuo olhando pra ver no que vai dar. Mas o problema é a maneira que nós administramos isso na nossa vida. Não é pecado, gente, olhar. Agora, você olhar de maneira recorrente essas séries, tenho certeza absoluta que ela não vai trazer coisas positivas para a tua vida. Bem pelo contrário, vai trazer um atraso em alguma área da sua vida. Por quê? A palavra de Deus fala, e eu vou ler aqui para vocês, em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui está o passo a passo do que nós devemos pensar no nosso dia a dia. E quando nós estamos olhando séries de romance e nessa masturbação emocional, lamento, meninas, mas não é isso aqui que nós pensamos o dia inteiro. Nós pensamos o dia inteiro nessa série. O que vai ter no próximo capítulo? Será que a menina vai beijar o fulano ou ela vai beijar o ciclano? Será que ela e o ciclano vão transar? É isso que passa na cabeça de quem assiste demasiadamente romance. Romance com depravação. Eu cansei de ver meninas postando: meu Deus, passo o dia inteiro olhando, passo o dia inteiro pensando no próximo episódio, não vejo a hora da próxima, acho que era quarta-feira, da próxima quarta-feira. Amigas minhas se reuniram e eu chamei, amiga, eu não acredito que tu tá nessa situação, falei pra ela. Ela, como assim, amiga? Eu disse, meu Deus, essa série é diabólica. Não, isso, vou dar uma segurada, porque precisa explanar melhor esse assunto para poder dizer isso, sabe? Eu disse, essa série é diabólica, quando na verdade não era série, era o que ela gerava nas pessoas. E você pode falar, Betânia, mas não é pecado porque o que contamina o homem é o que sai da boca, né? E não o que entra. Mas o que é que tem na tua cabeça? O que sai da tua boca quando você começa a assistir essa série de romance? Quando começa a assistir isso, que tu dorme e tu sonha com o ator. Você dorme e sonha viver aquele romance, aquele enredo. O que tem nessa mente? O que tem no seu coração quando isso acontece? O que sai da tua boca durante o dia quando tá viciado numa série? Vai sair tudo que você assiste dessa série, porque ela atinge o seu coração de uma maneira que você não consegue nem sequer meditar nas escrituras. Não adianta você me dizer que tem dentro da sua mente a palavra de Deus, o devocional que você fez de manhã, um livro de crescimento espiritual, ou uma pregação da pastora de domingo. Eu estou viciada nessa série, mas eu lembro e eu passo o dia inteiro meditando na palavra que o pastor pregou no domingo. Mentira! Desculpa, gente. Eu não quero que esse vídeo seja uma acusação. Eu estou aqui trazendo um alerta para as mulheres da igreja, um alerta para as meninas da igreja. Nós precisamos de mulheres maduras espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente. Precisamos de mulheres maduras na igreja, porque mulheres com os pensamentos banalizados, com atitudes depravadas, o mundo está cheio. Nós precisamos de mulheres posicionadas que conseguem enxergar as brechas que estão abrindo dentro da sua casa a partir de um filme, a partir de algo que começa a assistir e vê que tem coisas erradas e pensa assim, não, peraí, não vamos olhar esse filme, não senti algo legal, vamos trocar. Vocês entendem? Não é um tom de acusação que eu estou trazendo. O meu jeito de falar é mais assim, tá? Mais assim. Mas o meu coração, ele é diante de Deus. Eu estou falando isso com amor. Diante de Deus, eu estou falando isso como um alerta, trazendo com carinho, para que o Espírito Santo possa sondar o coração de você que está assistindo esse vídeo. Se você chegou até aqui, se o YouTube te entregou, porque eu não sei qual é a quantidade que o YouTube vai entregar de pessoas, esse vídeo,
o algoritmo vai entregar, porque meu canal é muito pequeno, recém comecei, eu não tenho nem seguidores ainda. Mas eu sei que em quem chegar esse vídeo, eu sei que vai ser abençoado, se abrir o coração. É comprovado cientificamente que o cérebro não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Tanto o real quanto o imaginário, eles atingem as mesmas regiões do cérebro. Então, quando nós assistimos uma série onde tem traição, onde tem fornicação, onde tem sexo banalizado, nós nos satisfazemos com aquilo mesmo não vivendo, porque o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real e o que não é real. Então, quando nós assistimos essas séries onde tem essas traições, esses romances, esses sexos deliberadamente, e beijos, e fica com um, e fica com outro, e tem 3 namorados, e babá. Na verdade, nós estamos nos satisfazendo sentimentalmente, porque a nossa carne gostaria de estar vivendo isso, mas nós não admitimos, porque não é algo real e que nós estamos praticando de fato, está só aqui. Um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam nos casamentos é a falta de romance, isso por parte das mulheres, e eu inclusive trouxe esse assunto no meu Instagram, no meu daily. Eu tenho um daily onde eu compartilho coisas mais direcionadas para mulheres. E eu comentei isso com elas. Um dos maiores problemas no casamento por parte das mulheres é a falta de romance. Quando o casal às vezes entra numa parceria muito grande, até com os filhos, onde até nem brigas tem, mas falta romance. E muitas vezes, ao invés da mulher chegar para o marido, amor, estou precisando de mais romance, nós estamos afastados, estamos distantes sentimentalmente. Ao invés de chegar a isso, o que a mulher faz? Vou assistir séries românticas. E aí acontece tudo isso que nós conversamos até agora. Ao invés de falar com o marido, ela vai lá e assiste série e se satisfaz naquele romance vendo os outros, porque o cérebro dela não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário, e aquele problema no casamento vai virando uma bola de neve. A maioria das traições que acontecem de mulheres dentro do casamento são mulheres que não têm mais no marido aquele frio na barriga, aquelas borboletas no estômago, e justamente às vezes por não falar isso, amor, precisamos de romance, eu preciso ter borboletas no estômago ao te ver. E, inclusive, essa é uma das coisas que eu coloco em oração, Senhor, que eu possa olhar para o meu marido e sentir borboletas no estômago como no namoro. É uma das orações, sim, eu oro isso. Parece engraçado, até esquisito, mas é uma das orações que eu faço, que eu possa ter borboletas no estômago pelo meu marido. E a maioria das traições que acontecem de mulheres no casamento são porque elas não têm mais isso no marido, elas vão para séries se satisfazer, e o inimigo, o diabo, usa os homens lá fora para começar a reparar nelas coisas que os maridos não reparam mais. Falam da sua roupa bonita, do seu cabelo, começam a dar aquele olhar que se cruza, e aí a mulher já começa a ficar balançada, já começa a dar aquelas borboletas no estômago que ela não sente mais pelo marido. O cara começa a trazer, daqui a pouco traz um bombonzinho, traz um chocolatinho, daqui a pouco traz uma coisinha, peguei isso aqui, lembrei de você. Tudo coisa que a mulher gosta, da paquera. Sabe quando no início do namoro, eu adoro lembrar o início do namoro com meu marido, porque era aquela coisa, a gente se olhava, eu já gelava. E é isso que o diabo traz. Antes da traição, do ato do adultério ali mesmo, é assim que começa. É através das borboletas no estômago, daquele frio na barriga, daquela novidade. Tem pessoas que são viciadas em coisas novas, viciadas em paquera, em novidade, em coisas diferentes, isso na maneira sentimental, isso no sentimental. Então, no casamento, faltou isso, o diabo traz algo novo, né? Mas com as mesmas estratégias de sempre. E isso acontece no namoro também, tem pessoas que são viciadas em algo novo, não conseguem parar com um namorado, uma namorada, porque precisa sempre ter alguém novo. Quando ficou monótono o namoro, ao invés de investir naquela pessoa que tu tá construindo algo, tu vai lá e começa a procurar, termina porque tu precisa procurar outra, para sentir aquela coisa de novo, sabe? Da paquera de novo. Isso tudo é culpa de doramas? Isso tudo é culpa de séries de adolescente? Não, isso não é culpa. Isso é a maneira que nós recebemos essas informações, a maneira que nós administramos isso dentro de nós. E muitas vezes essas mulheres que caem em traição, elas amam o marido, têm orgulho do homem que é, nunca pensam em largar ele, mas elas caem nessa ilusão de que aquelas borboletas no estômago da série que leva às borboletas do estômago no ambiente de trabalho ou qualquer outro lugar, aquilo ali vai satisfazê-las. E elas continuam amando os maridos, elas continuam tendo orgulho dos maridos, mas elas querem aquilo lá. E aí já abre porta, não é nem uma brecha, daí já escancara logo uma lacuna dentro do casamento.
E eu volto a repetir, não é pecado assistir séries de romance, assistir filmes de romance, não é pecado. Mas se você não souber administrar, é uma brechinha. E que se logo não for tratada ou bem recolocada na sua vida, vai se tornar uma grande lacuna, pode se tornar uma grande lacuna e aí sim virar ruína da sua casa, da sua família e da sua vida sentimental. Se você se viu nessa situação, se você se vê nessa situação, peça para o Senhor endireitar suas veredas, alinhar o seu coração, faz uma oração, Senhor, eu estou me sentindo exatamente como a Betânia falou. E eu não quero isso, Senhor. Eu quero viver que todos os detalhes da minha vida sejam santificados e que eu viva para a tua glória. Não é feio reconhecer isso, gurias. Porque foi isso que eu falei com meu marido. Eu disse, está gerando em mim sentimentos da adolescência que eu não quero ter. Seja sincera com o Senhor, seja vulnerável com o Senhor. E tenha sempre alguém para ser vulnerável também, assim como eu fui com a minha irmã, assim como eu fui com meu marido. E eu pude trazer isso diante do Senhor. E Ele começou a se tratar na minha vida e eu trouxe aqui para vocês. Não é vergonhoso isso. Afinal, todos nós somos pecadores e o Senhor ama nos receber. Assim como eu falei no meu último vídeo, se você não assistiu, entra lá e olha, onde eu falo do livro Manso e Humilde, eu comento lá que Jesus ama receber pecadores e nos perdoar. Ele morreu por isso e Ele vive para isso, para que nós possamos nos achegar a Ele e nos arrependermos dos nossos pecados. Se você se viu nessa situação, tome uma atitude agora, tome uma atitude antes, dê um basta nessa situação. Dê um basta nessa situação antes que te leve a lugares que vai ser difícil voltar atrás. Sempre tem como voltar atrás, mas se a gente tomar essa atitude antes, ficar muito melhor. Se você tem filhas adolescentes, se você tem filhas viciadas em doramas e estava sentando para assistir essas séries com ela, parece tão inofensivo, mas dorama não tem maldade. Inclusive eu tentei olhar e não consegui, gente, eu juro, eu tentei olhar umas 3, 4 vezes. Eu não conseguia passar de 20 minutos. Não conseguia olhar dorama. Se você tem alguma sugestão para mim, esse aqui você vai gostar, me conta nos comentários aqui, porque eu vou tentar olhar e quem sabe eu trago a minha visão sobre esses doramas aqui para vocês. Pra vocês verem que eu sei que não é pecado, que eu tô pedindo dicas pra vocês, pra que eu possa olhar. Então, se você tem, Betânia, você não olhou o dorama certo ainda. Então, me manda aí, porque eu tentei e não consegui. Mas voltando, se você é mulher, e assim como eu vi outras mulheres, sentam e olham com as filhas viciadas em doramas, viciadas nessa série aí do Verão que Mudou Minha Vida, comece a alinhar isso no coração dela também, minha filha. Minha filha, nós olhamos isso, mas tu viu que isso aqui é muito fora da realidade? Pega um homem de Deus, olha, esse aqui é um homem de Deus. Ele é parecido com esse carinha romântico e expressivo? Não é parecido. Para te ver, minha filha, essa é a realidade. Isso aqui vale mais, o homem de Deus vale mais do que um homem romântico e depravado, sabe? Aproveite isso para discipular o coração da tua filha. Mas não deixe que isso entre e afete a sua casa, afete o seu lar e crie coisas na cabeça da menina que é muito mais fácil de criar do que a da mulher. Nós que já somos casados, já tenho 31 anos, quando nós olhamos isso, ele nos traz aquele sentimento de lembrança, né? De quando nós éramos adolescentes, como se nós voltássemos a ser adolescentes. Mas as meninas, elas não viveram isso ainda. Elas acham que aquilo ali é real, aquilo ali é o certo, aquilo ali é a verdade. E nós sabemos, a gente até olha assim, eu sei que isso não é bem assim, então eu sei de separar. Mas as meninas não sabem. Então ajudem elas a se localizar nesse sentimento, a se localizar nessa situação. E que elas vejam que o Senhor tem para elas são homens reais, homens que vão amá-las e respeitá-las e que também, assim como elas se guardam para um homem de Deus, existe alguém que se guarda para elas também. Procurem assistir, mas esporadicamente e com um olhar mais crítico, com um olhar sensível. E que o Senhor possa trazer maturidade, que o Senhor levante mulheres maduras no meio da igreja. Nos dias de hoje nós precisamos tanto, gente, de mulheres maduras, mulheres que percebem quando estão numa batalha espiritual dentro de casa, que aquilo ali não é uma briga normal, que é o inimigo se levantando. Mulheres que percebam brechas que estão sendo abertas e vão lá e fechem aquilo.
mulheres que se consagrem, que jejuem para suas famílias, para seus maridos, mulheres que têm visão, que conseguem ser auxiliadoras dos seus esposos, conseguem auxiliar os seus esposos no dia a dia, com conselhos, com direcionamento. A minha oração é essa, e o Senhor tem falado muito isso comigo nos últimos dias, sobre maturidade, e é algo que talvez eu traga aqui num próximo vídeo para complementar esse que eu trouxe aqui agora, sobre maturidade. A minha oração é que o Senhor levante mulheres maduras, mulheres prontas a guerrear e que entendam que tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui, o Senhor nos deu coisas para desfrutarmos dessa vida na terra. Mas, mesmo que sejam coisas boas e que nós gostemos, né? Entretenimento, tudo que nos trazem bons sentimentos, tudo isso aqui é passageiro. Que nós possamos focar nas coisas eternas e não nos deixarmos distrair por essas coisas passageiras que nos roubam, às vezes, lugares que nós já alcançamos no Senhor, mas por falta de vigiar, nós acabamos retrocedendo um pouco na caminhada. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Eu acredito que se você chegou nesse vídeo, foi um direcionamento de Deus. É um tema polêmico, é um tema difícil, mas eu acredito que é a direção de Deus para esse vídeo. Eu orei sobre isso, eu busquei no Senhor. O que o Senhor quer que eu fale no próximo vídeo? Porque é um canal tão novo, ninguém tá assistindo, mas eu sei que o Senhor está nisso. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Já tô até sem voz, ó, de tanto que eu falei. Tô ficando rouca, gente, de tanto que eu falei. Não trouxe nenhum copo d'água. Ai, meu Deus. Se você ficou até aqui, curta esse vídeo, comente o que você achou, se você concorda, se você não concorda. Podemos conversar aqui embaixo, ou só comenta aqui o que tu achou. Se tu não gostou, dá um like. Se tu gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like também. Como eu falei, esse canal é um canal novo, é um canal pequeno, mas o que eu quero trazer aqui é uma vida de fé prática, uma vida de fé que agrade ao Senhor. E compartilhar isso com vocês e trazer vocês juntas comigo nessa caminhada e que possamos criar uma comunidade aí bem legal de mulheres que amam o Senhor, amam a palavra e vivem por isso. Não esquece de comentar, compartilhar e até o próximo vídeo. Tchau!